O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu irmão, com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar, hoje que nós estamos com 10 graus aqui no alto do santuário. Uma delícia, maravilha. Eu gosto. Saudando aqueles que são de São Paulo, e Dracena é o nome da cidade? Dracena. Também ao senhor João José de Oliveira, que completa mais um ano de vida, e ao senhor Raul e a senhora Maria Inês, que completam 60 anos de vida matrimonial. Que Deus abençoe e guarde. Caríssimos, caríssimas, gostaria de, com vocês, trilhar um caminho que não seguirá uma ordem que esperamos que seria um comentário a respeito da primeira leitura e logo depois voltarmos para o Evangelho. Gostaria de, com vocês, olhar para o Evangelho e daí, então, lançarmos olhar para a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Nesse itinerário, gostaria de, com vocês, dar atenção a um pequeno detalhe que nem sempre é lido do modo correto. Percebamos aqui, no versículo 23, para entendermos inclusive o que é dito antes. No versículo 23 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Um detalhe que passa desapercebido. Quando o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é quando tu tiveres alguma coisa contra o teu irmão. A lógica aqui está invertida. Porque se eu que... Vejam bem, é um detalhe que parece insignificante, mas se eu tenho alguma coisa contra fulano, é porque ele me fez algo. Então eu vou até ele para me reconciliar com ele. É o que está na nossa cabeça. Aqui é o contrário. É quando ele tem um motivo para ter alguma coisa contra você. Porque você fez alguma coisa. E geralmente aí é que a porca torce o rabo. Nós somos muito bons para olharmos o que os outros nos devem, mas nós não olhamos com profundidade, com seriedade, o que nós devemos aos outros. Bom, talvez vocês sejam uma curva bem diferente das parábolas que nós usamos para fazer as nossas medições. Aqui
é que a porca torce o rabo. Porque quando é dito, não matarás, está dizendo que é preciso dar um passo. Não é só o fato de não matar. É parar e perceber também o que eu cultivo e o que eu ajudo a cultivar na história e no coração de outros. Portanto, só é possível corrigir ações inadequadas quando olhamos para essas ações com verdade e com seriedade. Não é o fato de enxergarmos o que os outros fazem de errado ou contra nós, mas a responsabilidade que temos é no que nós fazemos aos outros, nós fazemos, e precisamos medir a qual estatura queremos nos igualar. É bem diferente. E, portanto, é mais exigente. Porque não está na responsabilidade de outros eu ser melhor. Não está na responsabilidade de outros eu ser cristão. Não está na responsabilidade de outros a correção. Está na minha responsabilidade. Essa é a diferença. E ela faz toda a diferença. Se alguém está indo para o altar, deixar a sua oferta, e se lembra que fez algo contra alguém, é ele quem tem que ir primeiro. Eu te fiz algo. Portanto, eu me arrependo do que fiz. E eu só me arrependo de algo que fiz inadequado quando eu tomo consciência de que nem eu mesmo gostaria de receber aquilo. Pois bem, eis aqui o detalhe. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Nessa lógica do que está do Evangelho, nós pensamos o seguinte: então eu preciso, na verdade, me dedicar e não... Isso está na cabeça das pessoas de uma maneira tão superficial e tão enraizada, que é enraizada como mentalidade e tratada com uma superficialidade tamanha que nós achamos literalmente que as pessoas que citam as Escrituras ou que são religiosas e que vivem incoerentemente são um parâmetro para nós também sermos incoerentes e não nos engajarmos no caminho que precisamos trilhar segundo Jesus Cristo numa comunidade de fé, e é justamente o contrário. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis nos reinos dos céus. Ora, se vós conseguis identificar nos outros aquilo que há de errado, conseguis também identificar o que em vós está de errado. Se alguma coisa em vós está de errado, corrija-o e viva. Não há aqui um pretexto e uma desculpa para não engajar-se no caminho eclesial como igreja, seguindo a Jesus Cristo. Como igreja que se reúne, que celebra, que se compromete com o Evangelho. E mais, só se toma consciência da incoerência dos outros e das próprias incoerências quando nós temos um parâmetro de algo melhor, mais elevado, mais exigente ou mais correto. Será que o nosso parâmetro é Jesus Cristo? Ou será que o nosso parâmetro é justamente encontrar as falhas de outros e nos justificarmos por elas? Ou ainda, será que nosso parâmetro é exatamente o de reproduzir aquilo que, na primeira fase da reflexão, acabei de apontar? Quando eu tenho alguma coisa contra alguém, ver o que eu tenho de mágoa com alguém é sempre muito fácil porque dói em mim. Agora, quando eu tenho que pensar no que eu fui, naquilo que fui objeto de tristeza, mágoa, zombaria, desrespeito na vida de outra pessoa, aí
é que nós começamos a trilhar um caminho de conversão, porque significa que eu estou olhando para mim, em primeiro lugar, como alguém que precisa melhorar. Bem, a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 15 até o capítulo 4, versículo 6, ela é muito singular. Ela traz a imagem de Moisés, que teria encontrado com o Senhor, visto o Senhor, e quando saiu da tenda tinha o seu rosto coberto por um véu. Logo, ninguém conseguia ver o rosto de Moisés, nem ver o que, na verdade, significava esse contato com o Senhor nosso Deus. Eles não alcançavam aquilo que no rosto de Moisés apresentava, e o véu era justamente para cobrir, não deixar que fosse visto. Quando nós queremos proteger nossos olhos de alguma coisa, instantaneamente nós fazemos esse movimento de colocar a mão sobre o nosso olhar. O véu seria justamente para cobrir, é uma barreira. Vejam um paralelo. Como Moisés colocou o véu para cobrir o rosto e o povo não ver aquilo que era apresentado, agora Paulo está dizendo: o Senhor nosso Deus está acessível a todos. Ele se apresenta a todos. Nós pregamos a Ele com clareza e seriedade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto. Agora nós mostramos o que o Senhor nosso Deus fez em nós. Nós mostramos o que significa a presença dele entre nós. Agora nós colocamos à disposição para ver. Ao contrário de Moisés, agora nós escancaramos o que é esse encontro com ele. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior, visto que uma vez apresentando-se como algo melhor, geralmente as pessoas não vão aceitar o que nós temos de pior. Vou dar um exemplo mais simples assim, é como a criança aprende, quando a criança aprende a comer sozinha. E aí ganha um irmãozinho, aí ela começa a fazer a pirraça, ou com ciúme começa a se comportar como um bebê. Imediatamente a mãe e o pai viram e falaram assim: nossa, mas você está tão grande, você vai começar a se comportar igual fulano que é um neném? Não é assim? Aí a criança olha assim e, tipo, você está regredindo? Uma vez que nós convivemos com alguém, me lembro de uma vez uma senhora que o marido tinha aprendido a se comportar de modo decente, e um belo dia resolveu mostrar uma gracinha para ela. Ela virou e falou assim: se você novamente levantar a mão contra mim, ouse levantar a mão, a frigideira voa. Teve um dia que a frigideira voou mesmo, e eu achei bem feito. É assim, porque o homem que tem coragem de bater em mulher, ele precisa, né? É claro que eu sou completamente contrário à violência, tá, gente? Foi uma questão de autodefesa. E foi certeira, não, mas eu achei tão bonito. E então, uma vez que você se conforma com algo que a pessoa apresenta de melhor, por que você vai aceitar o que ela oferece de pior, simplesmente porque ela escolheu assim? O problema de nós termos convivências melhores é que o crivo, a crítica aumenta. Inclusive digo aqui que para os meus colaboradores e funcionários, uma vez que nós fazemos bem uma coisa, nós não temos o direito de regredir. Uma vez que nós nos portamos como homens melhores, nós não temos o direito de regredir. Por isso, uma glória cada vez maior, porque uma vez desenvolvido e aprendido a ser melhor, eu não posso cair no erro de retroceder. Mas Paulo ainda continua: não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina.
E se o nosso evangelho está velado, se eles não conseguem entender o evangelho, é só para aqueles que perecem e que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles, no versículo 6, com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo Deus que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. E por que os homens do tempo de Paulo e tantos outros hoje não conseguem ver a glória de Cristo no rosto dos cristãos ou de tantos outros? Por que homens e mulheres que até falam de nosso Senhor Jesus Cristo não estão entendendo e vivendo o Evangelho? Porque seus corações estão velados. Tem um véu sobre seus corações que os impede, não por incapacidade, mas por querer. O querer não escutar ao Evangelho. É uma questão de querer. Em muitos casos, de querer escutar. E eu não estou falando aqui daqueles que não professam a fé cristã. Eu não estou falando aqui daqueles que não participam de nossas igrejas. Eu estou falando daqueles que se sentam em nossos bancos, participam de nossas liturgias. Eu estou falando deles. Eu estou falando de nós. Nós é que precisamos, de fato, avaliar se realmente estamos trilhando um caminho de conversão e se nós estamos tirando do nosso coração o véu que nos impede de aderir cada vez mais e progressivamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos, de fato, coerentemente, buscando compreender até que ponto nós estamos dispostos a seguir a Jesus Cristo e nos corrigir. Porque, afinal de contas, retomo o trecho do Evangelho. O movimento é simples. A pessoa vai para apresentar ao Senhor, seu Deus, o seu sacrifício. E enquanto ela está indo, ela se lembra que ela fez algo contra alguém. Significa que ela está pensando sobre suas atitudes. Significa que ela está refletindo sobre as suas incoerências. Significa que ela está avaliando a própria vida. Significa que ela está elevando o nível do crivo de autocrítica. Significa que ela para perceber se realmente ela tem sido exatamente o que ela exige dos outros. E nesse itinerário, quando ela percebe que ela tem algo devendo, como dívida a alguém, ela vai resolver esse problema. Ela, antes de deixar a sua oferta, vai se resolver com alguém. Aí é caminho de conversão. Caso contrário, é somente repetição. E não é a repetição que leva em prática ou em conta aquilo que os exercícios físicos ou os exercícios de provas olímpicas redizem. A repetição leva à perfeição, não. Não é essa repetição de levar à perfeição. É a repetição da mediocridade, de esconder-se sobre um véu da falsa moralidade que impede a pessoa de realmente ser melhor. Então, meus caros, antes de olhar para o que os outros deveriam ser, a pergunta é: você já se olhou adequadamente para ver se, segundo Jesus Cristo, você realmente faz jus àquilo que ele disse? Ouvistes o que foi dito pelos antigos, agora é hora de parar e pensar se realmente são tão bons quanto exigem dos outros.